A sua prova vai cair em redação e você não sabe o que vai fazer da sua vida. Você está perdido, né? Eu te entendo. Fica tranquilo que eu vou passar para você as informações essenciais nesse vídeo de como fazer uma redação top, que vai te ajudar a ganhar muitos pontos e conseguir a sua aprovação, tá? Como prometido, falei para vocês que ia fazer um vídeo sobre redação, então está aqui, tá? Já aproveita para se inscrever no canal, não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante no crescimento deste canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Primeiro, tá, gente? Redação é sim uma coisa que você tem que respeitar, tá? Por quê? É uma coisa que aborda o seu conhecimento sobre a língua em si. Então, envolve vários conceitos, é uma coisa complexa que se consegue juntar em poucas linhas e consegue o avaliador ver qual é o grau de conhecimento da língua portuguesa que você tem. Então, a redação ela pode ser sim um fator bastante importante para aferir qual é o seu nível de conhecimento e por isso que algumas provas cobram, porque os caras da banca entendem, né, a prefeitura, enfim, sabem da importância desse assunto. Nem sempre é comum em outras provas, em outras provas objetivas, mas se só provar com a redação, vamos seguir o barco e vamos aproveitar a oportunidade, porque isso vai eliminar muita gente. Eu não quero desânimo, não quero desatenção, não. Foco total para você conseguir fazer uma redação, beleza? Primeira dica que eu vou passar para você é leia atentamente o enunciado, que é quando eles passam uma redação, eles passam ali as informações gerais sobre o trabalho que ele quer que você se desenvolva. Um tema relacionado a que você quer que ele quer que você desenvolva, tá? Então, se atente a ler as informações do enunciado. Ou seja, qual o tema que está sendo abordado, quais são os dados apresentados para que você possa argumentar, né? Porque a gente está falando aqui de uma redação argumentativa dissertativa, né? Então, nós temos aqui uma parte de dissertar e argumentar em relação ao caso. Então, você tem que ter base, você tem que convencer, tá? Então, como você vai convencer se você não sabe as informações que ele quer que seja convencido? Então, leia atentamente o que está sendo apresentado, o que vai ser elaborado para que você saiba o caminho. Até porque fugir do tema, normalmente em provas, em editais, fugir do tema do que está sendo cobrado no enunciado é causa de eliminação. É dar zero, tá? E não é corrigida a prova. Então, você atente-se ao que está sendo cobrado e qual é o tema para que você possa desenvolver, beleza? Agora, eu estou passando para você sobre a redação dissertativa e argumentativa, onde você tem que se argumentar, onde você tem que argumentar, fundamentar. Ou seja, você tem que tomar uma posição, então, para você conseguir fazer a sua prova, fazer a sua redação. Então, posicione-se. Entenda, leia o enunciado e vê, eu concordo. Por que eu concordo? Eu concordo por isso, por isso, por isso. E você coloca. Não fica em cima do muro, tá? Coloca os pontos e os fundamentos do porquê aquela sua linha de raciocínio ela é importante. Isso vai ser fundamental. Por quê? Você está fazendo uma prova que está dissertando e ao mesmo tempo você está argumentando. Ou seja, você está tentando convencer o seu leitor de que a sua opinião tem fundamento. Beleza? Agora, é uma coisa que eu costumo fazer muito em prova, ler, né, o enunciado, ver a minha posição, qual posição que eu vou seguir, e depois disso, fazer um mini rascunho para que eu possa fazer a minha redação, mas de uma forma organizada. Porque provas com redação dissertativa e argumentativa, normalmente, ela tem uma estrutura de 5 parágrafos, mais ou menos, tá? Aonde o primeiro parágrafo é a introdução, 3 parágrafos para desenvolvimento, onde eu vou argumentar, e o último para concluir. Mas se engane que acha que, por exemplo, no meu caso, eu faço a introdução primeiro. Não, a introdução tem que ser a última coisa que você vai fazer, tá? Porque ela tem que ser o resumo do que você desenvolveu. Como você vai fazer um resumo na introdução do que você vai abordar, se nem você sabe como vai ser desenvolvido adequadamente? Então,
você estruture, né, como normalmente eu faço, estruture em 5 e comece pelo desenvolvimento. Eu não separei 3 parágrafos para desenvolver o assunto, então eu coloco em cada parágrafo 3 argumentos. O argumento 1, argumento 2 e argumento 3 para fundamentar a minha informação, tá? Normalmente, a própria fundamentação está dentro do enunciado. As informações que ele está passando no enunciado vão ajudar a você colocar dados estatísticos, a colocar informações gerais, para que você possa se basear na sua fundamentação, beleza? Conclusão, ela tem que ser basicamente iniciada com conclui-se que, dessa maneira, pode-se concluir que tal. Isso é bastante importante, porque isso dá a inclusão, dá a entender que o texto está sendo finalizado, tá? Então, tem uma conclusão adequada, sucinta, objetiva e consoante ao que você está argumentando anteriormente, tá? Tem que ter uma conclusão ali lógica em relação ao tema. Fez isso, aí você faz a introdução. A introdução ela tem que ser um breve resumo sobre o que você vai tratar, de uma forma bem rápida. Então, você pode começar com este assunto, vai tratar sobre os aspectos tal, onde vai ser abordado isso, tal, beleza? Detalhe, a redação dissertativa argumentativa nunca é a sua opinião propriamente dita. Embora eu esteja falando que você tem que ter um fundamento, uma organização, isso é para você. Mas para o examinador não está se importando com a sua opinião pessoal. Pode parecer contraditório, mas é assim que a redação dissertativa argumentativa funciona. Então, sempre, na hora que você for fazer a sua prova na redação dissertativa argumentativa, sempre coloque na terceira pessoa e não na primeira. Então, vamos colocar essa última frase aqui, onde eu dei uma falhinha na redação antes de passar para você entender e não cometer esse erro. Nós estamos falando do último parágrafo sobre concluir. Então, vamos lá. Qual seria uma frase errada na conclusão? Dessa forma, podemos concluir que as informações apresentadas estão erradas. Essa frase ela está errada. Na redação dissertativa argumentativa não pode ser usada dessa forma. Por quê? Nós podemos concluir? Nós não podemos nada, né? Não existe isso. Existe terceira pessoa, que é, desta forma, pode-se concluir que. Aí você está certinho, tá? Sempre deixar na terceira pessoa, tá? E nunca na sua opinião. Eu acredito que seja dessa forma. Não, você não acredita em nada. Na redação acredita-se que seja dessa forma. Beleza? Isso ajuda demais na redação a você não perder pontos, tá? E é um detalhe que muita gente erra. Por quê? Confunde, né? Você está tendo que fundamentar e convencer. E você não pode convencer na sua primeira pessoa, tem que ser na terceira. Então isso acaba aumentando o grau de dificuldade, né? Então, entenda esse detalhe que é bastante importante. Consequentemente, o seu texto ele tem que ter uma boa argumentação, coerência e coesão, né? Sempre tendo uma lógica sendo trabalhada nos argumentos, não um argumento totalmente espaçado, totalmente distante do argumento segundo, porque está tentando convencer o leitor, né? Ter uma gramática adequada. E como que você tem uma gramática adequada? Lendo bastante livro, tá? Então leia bastante, que isso vai te ajudar a ter uma redação melhor, a entender palavras que você talvez não consiga lembrar na hora e que por falta de um S, um Z, na confusão você acaba errando a palavra, e isso é motivo de não de eliminação, mas de perda de pontos ali na hora de na hora de ser corrigido a sua prova, tá? Um detalhe também que a gente tem bastante em provas de redação dissertativa e argumentativa é o limite de linhas, né? Por isso que eu coloco 5 parágrafos. Poderia ser um texto muito maior do que isso? Sim, mas para mim, Gustavo, convencionou-se para mim de que é interessante os 5 parágrafos, porque já atende normalmente o limite de 30 linhas.
ali eu consigo trabalhar de uma forma adequada e vai te ajudar também a ter um bom trabalho. Por quê? Você não pode passar daquela quantidade de linhas. Normalmente tem um mínimo e tem um máximo, tá? E você tem que trabalhar ali naquele liame entre os dois. E trabalhar em 5 parágrafos vai te ajudar aí a fazer uma boa prova. Então, na hora de você for escrever, não tenta escrever já direto na redação final. Faça no rascunho primeiro que normalmente dão, antes de transpassar para a sua prova original, tá? Porque ali você vai ter uma noção de quantas linhas você já escreveu, você vai precisar acrescentar, você vai precisar tirar, enfim. E todas essas informações que eu passei para você só vão ser válidas se você treinar. Tem que treinar a redação, tem que escrever. Dá preguiça, dá cansaço, dá. Mas você tem que escrever, não tem jeito, tá? É a melhor forma de você desenvolver, ver seus erros, tá? Não tem uma pessoa que corrija minhas provas, Gustavo. Aí você, pelo menos na gramática, escreva e depois passe no Word, tá? Ali na hora de passar no Word, você mesmo vai revisitar as palavras que você colocou, o Word mesmo vai dar uma corrigida ali geral, né? Pelo menos para ter uma ideia, e você vai ter um bom desenvolvimento na sua redação, com certeza. Com certeza você vai, depois desse vídeo, não vai ser a mesma pessoa que foi fazer uma redação. E isso vai te ajudar a desenvolver e a ganhar mais pontos ainda. Beleza? Se tem alguma dúvida, algum comentário, comente aqui, que eu vou ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção, até mais. Tchau, tchau.